Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe Conquista, sou trader de derivativos, especialista em dólar, especialista em timing de entrada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre: é possível saber quando uma linha de tendência de alta ou uma linha de tendência de baixa vai ser rompida? Ou seja, tem como saber quando a tendência está acabando antes dela acabar? E a resposta é sim, e eu vou mostrar aqui para você na minha tela como que eu faço para analisar, como que eu vejo esse conceito acontecendo com as ferramentas FPLM. Então, vamos aqui para a minha tela. Vou deixar ela só tela aqui para vocês conseguirem focar mais na imagem enquanto eu estou explicando. Então, vamos lá. Beleza, então, estamos aqui só em tela, focando em entender as ferramentas, focando em entender esse conceito que eu vou passar. O seguinte, pessoal, aqui nesse exemplo que eu peguei, nós temos aqui o dia 18, fez um fundo aqui por volta das 4 horas da tarde, e aí um novo fundo que ficou bem desenhado na abertura praticamente do dia seguinte, e o dia inteiro ele ficou aqui, ó, trabalhando dessa linha de tendência de alta para cima. E aí, ficando para cima dessa linha de tendência de alta, parece que tudo fica simples, né? Porque você vê aqui o preço batendo na linha, subindo, batendo na linha, subindo, batendo na linha, subindo. O máximo que acontece é vir um pouquinho para baixo aqui, você colocaria um stop curtinho aqui, ainda é capaz de nem pegar, se deixasse um stop um pouquinho mais longo. Aí que não pegaria mesmo, não teve um rompimento, não teve um reteste aqui, aí você fala, não, então continua aí para cima, não mudou nada, estamos em tendência de alta. O problema é, justamente na hora que você for operar, e a gente até brinca, né? Parece que a câmera da B3 está aí na sua casa. Por quê? Porque você vê que é uma tendência aí, dá certo uma vez, dá certo duas, dá certo três, dá certo quatro, dá certo cinco. E aí, na vez que você clica, entendendo que realmente é uma tendência, o preço cai, inverte tudo, rompe a linha de tendência, e aí você fica pensando, ué, se segurou até agora, por que será que rompeu? Então, se você também tem essa dúvida, eu vou estar aqui trazendo para você a resposta que nós conseguimos encontrar utilizando as ferramentas criadas pela FPLM. Vou usar aqui para isso a Maps N12 e a ferramenta FPLM Gold. Para isso, pessoal, a gente precisa ter uma combinação de dois fatores. Quais são eles? Primeiro de tudo, normalmente as linhas de tendência que você traça vão ser quebradas depois do preço ter chego em regiões de sobrepreço. Então, o que acontece? Se você for lá, criou uma linha de tendência. Então, estamos aqui com essa linha de tendência criada. Ela vai ser quebrada, ela pode ser quebrada com uma maior probabilidade depois que ele chegou aqui, ó, nas regiões de sobrepreço. Quando você chega numa região de sobrepreço, que é o extremo da MAP aqui, ó, você pode começar a desconfiar que essa tendência está acabando, que foi o que aconteceu aqui em cima também, ó. Tá vendo? Então, essa linha roxa aqui, né, essa linha vermelha vai delimitar o quanto que o ativo pode oscilar no dia, o quanto que ele pode subir enquanto ele está na tendência. Quando chega lá, a gente tem alguns sintomas, e esses sintomas vão mostrar para a gente que isso está para acabar, certo? Porém, pode ser que aconteça, vamos ver aqui, ó, numa situação de chegar em uma região de sobrepreço, e mesmo chegando em região de sobrepreço, ele não descer de uma vez. Por que não desceu de uma vez? Justamente porque está segurando na LTA, na linha de tendência. Então,
Que hora que realmente vai cair? Que hora que essa LTA vai ser rompida? E essa é a resposta que eu vou estar trazendo aqui nesse vídeo. Então, primeiro passo, né, que eu passei para vocês. Importante, estar aqui, ó, com níveis de sobrepreço evidenciados. Então, quando chega em região de sobrepreço, a tendência está para acabar. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é verificar como que a ferramenta FPLM está. Então, repara o seguinte, que nesses momentos aqui, ó, que ele está vindo até a linha subindo, ó, vindo até a linha subindo, vindo até a linha subindo, vindo até a linha subindo, ele está trabalhando para cima da zero. Ó, então, a gente tem uma linha aqui, ó, que é a linha zero. Então, tem 3,5 e 7 para cima, menos 3,5, menos 7 para baixo. A zero aqui vai falar bastante coisa para a gente. Então, se está trabalhando para cima, é porque o fluxo comprador está predominante. Então, o que acontece? A ferramenta FPLM, ela traduz e simplifica todas as agressões que estão acontecendo no Times and Trades. Então, eu peguei aqui, ó, o dólar mini, porém, ela vai conseguir computar todas as informações, juntar tudo que está acontecendo, mensurar como estão as agressões de mercado e trazer para a gente uma percepção de como que está a predominância do fluxo. Então, FPLM é a mesma coisa que agressão do Times and Trades, é a mesma coisa que demanda de mercado. E a demanda de mercado está trabalhando do zero para cima. Então, se está trabalhando do zero para cima, a gente tem a percepção que a compra está mandando, justamente por isso que a tendência de alta ainda está acontecendo. E aí, o que acontece? Cada vez que ele vem e segura na LTA e sobe, segura na LTA e sobe, você tem aqui, ó, um fundo marcado. Ó, um fundo anotado. Um fundo anotado, tá vendo? Então, segurou em qualquer lugar, você vai ter um fundo anotado. Esse fundo aqui vai estar sendo um suporte, uma resistência. Porém, aqui dentro da FPLM, a gente não traça suportes e resistências de forma tradicional na horizontal. A gente traça o suporte e resistência alinhado com essas linhas que tem aqui, ó, que nesse momento estão na diagonal, que são as MAPs. Então, um suporte com uma resistência, a melhor maneira de você visualizar ele, um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, é você traçar alinhado com a própria map aqui, ó. Então, o que acontece? Que se você reparar, nós temos várias linhas de tendências aqui. Nós temos essa linha de tendência principal, que é essa que eu peguei de lá de trás, ó. Conectando com esse fundo aqui, a gente teria essa tendência principal. Mas nós temos também outras linhas de tendência que dá para você traçar, que seria essa, que seria essa, que seria essa. E se você reparar, ó, presta bem atenção, ela está alinhada, ó, com a própria linha que está aqui, ó. Ó, repara como está os fundos aqui no mercado, repara como que está a diagonal aqui da MAP. Ó, tá vendo? Então, na verdade, o que está segurando esse preço aqui não necessariamente é a linha de tendência, e sim o formato que as MAPs estão no mercado. Quer ver? Eu consigo te provar isso antes mesmo de formar uma linha de tendência. O seguinte, uma linha de tendência a gente precisa necessariamente do quê? A gente precisa de dois pontos. Então, um fundo aqui e um outro fundo aqui. Então, ó, isso aqui é uma linha de tendência. Você poderia traçar ela assim, certo?
Vou traçar outra linha de tendência. Esse fundo com esse fundo aqui. Certo? Você precisa de 2 pontos para ligar. E se eu te falar que se você tiver um fundo, ó, só esse fundo aqui, ó. E aí, com esse fundo aqui, você pode, antes de fazer um novo fundo, já fazer isso aqui, ó. Criar a sua própria linha de tendência, pareando aqui, ó, com a MAP. Então, aqui você poderia traçar uma linha. Aqui, ó, você poderia traçar uma linha. Por que você vai traçar essa linha? Já vou te explicar daqui a pouquinho. Repara, ó, essa aqui não foi rompida, a que você traçou aqui atrás não foi rompida. E se você pegasse esse fundo aqui, ó, e traçasse também, ele não foi rompido. E agora, mais para frente, se você pegasse esse fundo aqui, só de você pegar uma linha, ó, e traçar, inicialmente ele não foi rompido. Então, repara, antes de ter esse segundo fundo aqui, você já sabia que essa linha poderia existir. Antes de ter esse segundo fundo aqui, você já saberia que essa linha poderia existir. Isso vai trazer uma vantagem operacional para a gente de estar uma peça na frente do mercado. Você já tem o provisionamento de onde que está a LTA que vai se formar daqui a pouco a partir de qualquer fundo ou qualquer topo. E a partir do momento que você cria essa LTA momentânea aqui, você consegue saber se essa LTA específica vai ser rompida ou não. Então, vamos lá, o que eu falei no comecinho do vídeo, né? Que funcionou, funcionou, funcionou. Bem na hora que você foi comprar, achando que a linha de tendência estava aqui, era só comprar e continuar, o preço caiu. Como saber que esse preço seria rompido? A regrinha aqui, ela é simples. É só você fazer isso aqui, ó. Esse fundo aqui inicial que se formou, quando ele se formou, o fluxo estava predominantemente comprador. Então, vem aqui, traça a sua LTA paralela à MAP N12, e aí essa LTA vai ser rompida se o fluxo virar vendedor, ou seja, se a predominância de força estiver na venda. Então, passou da linha de tendência de alta, que você pegou e acabou de anotar, o FPLM está trabalhando abaixo da linha zero? Sim. Portanto, essa LTA vai ser rompida. Vamos ver isso em outros ativos para masterizar o conhecimento? Vamos colocar aqui no índice. Vou colocar na frequência dele, do dia, ele está 19R. Vamos pegar aqui o dia 18. Vamos ver aqui embaixo, ó. Dá para a gente perceber dois momentos aqui, ó. Repare. Nós temos aqui um dia que começou numa alta muito forte, ó. Segurou na LTA que tinha inicialmente, fez que ia subir e caiu. E nós também temos aqui embaixo, ó, uma linha de tendência, segurou uma vez, né, foi formado, e a segunda vez já foi rompida. No outro exemplo que eu mostrei, segurou na LTA ou na LTB várias vezes. Aqui, segurou uma vez e na segunda já foi rompido. Então,
nem deu muita chance de aproveitar a tendência, essas LTAs e LTBs. Então, vamos aproveitar o rompimento delas. Também dá. Então, vamos pegar aqui, ó. A gente poderia pegar um fundo daqui, a gente poderia pegar um fundo daqui, e a gente poderia pegar esse fundo aqui. Para a gente conseguir ver qual vai ser rompido, a gente vai precisar aplicar aquela regrinha que eu passei para vocês. Quando a gente deseja descobrir um nível, um fundo a ser rompido, nós não necessariamente vamos usar essa LTA que o mercado deixou para a gente. A gente vai usar a LTA formada pelo próprio fundo da MAP, que vai estar coincidindo, a grande maioria das vezes, ou muito próxima, para a gente conseguir ter esse time perfeito. Então, seria assim, ó. Esse fundo aqui, ele está alinhado com a MAP. Então, ó, o último fundo formado aqui, ó, o último fundo formado aqui foi esse. Então, ele poderia subir, voltar e continuar subindo. Aí que tá. Para isso acontecer, teria que necessariamente o FPLM estar positivo, verde, e continuar a brincadeira a partir daqui. Como ele chegou aqui, nesse nível anotado, e passou dele já com ele vermelho, ó. Então, não existe a possibilidade disso aqui continuar. A gente consegue matar aqui 2 coelhos com uma cajadada só, que é, da mesma forma que você consegue descobrir se uma LTA ou uma LTB vai ser rompida, você consegue também entender se esse suporte vai ser rompido. Porque, repara, enquanto nós não temos um novo topo, um novo fundo, aliás, isso aqui ainda é só um suporte. E a regra para saber se vai romper esse suporte que acabou de ser formada é a mesma. Então dá para a gente conseguir com esse estudo saber se rompe um suporte ou se rompe uma linha de tendência. Então o que acontece? Se você tem uma linha de tendência, acha que esse dia é uma alta muito grande, vai subir lá, o índice vai dar 130 mil pontos hoje. Não, não vai dar. Por quê? Primeiro, chegou numa região de sobrepreço, MAP roxa aqui. Esse roxo vai trazer atenção para a gente, mostrando que ele está caro demais, em sobrepreço. E todos os sintomas de tendência que a gente tem que ficar esperto, porque pode ser descontinuado. E a partir do momento que a gente já está com o nosso foco de atenção nesse atalho visual, sabendo o que procurar, você vai conseguir visualizar mais facilmente a venda. Então, passou aqui desse nível traçado, rompeu. Agora aqui, ó, embaixo é o mesmo esquema. O que acontece? Sempre nós vamos atualizar os nossos níveis baseados em como que está a tendência. Então, vamos lá. O preço caiu um montão desde lá de cima. Então, o que originou, né, aquela queda foi o rompimento da linha de tendência e começou um movimentão de queda aqui. Então, a origem da queda foi justamente o rompimento da linha de tendência de alta. E aí, até então, não fez nenhum topo, nenhum fundo para você ir traçando e conseguir se balizar. Mas aqui, ó, começou a gerar níveis, né, para você visualizar e traçando uma linha de mercado tradicional. Então, seria uma aqui, daria para traçar, depois daria para traçar uma aqui, depois daria para traçar aqui. Como que eu faço, né? Como que nós fazemos aqui? Assim, ó. Você vai pegar um nível que segurou, que era um fundo, que era um topo, e vai acreditar nessa map, né? Então, ó,
Vou pegar aqui com essa que vai ficar mais fácil de desenhar. Ó. Vai acreditar nesse nível aqui, enquanto o FPLM não passar do zero. Então, a gente vai pegar esse nível, fazer uma linha paralela aqui, enquanto o FPLM não estiver rompendo a zero aqui, ó, ele não vai estar passando essa map. Então, a linha amarela aqui, ela vai estar segurando esse preço. Então, ele veio, tentou passar, FPLM não tinha força. Se não tinha força, já retoma a brincadeira. Já retoma a tendência de queda. Então, em uma tendência, dá para a gente fazer as defesas e aproveitar, né, a tendência, fazendo aqui uma conclusão, enquanto o FPLM estiver trabalhando para baixo do zero. Agora, criou esse novo topo. Tá. A partir desse novo topo, é o mesmo esquema. Esse topo vai ser rompido, né? Essa paralela aqui, ó, vai ser rompida quando o FPLM estiver passando do zero. Está passando do zero, então ele tem força para romper. Dessa maneira, você consegue ter certeza que a LTA, né, ou as LTAs e LTBs do dia aqui estão sendo rompidas. No caso aqui, as LTBs, né, que a gente estava vindo nessa queda aqui. Então, repara, né? Aqui a gente tinha essa LTB e o parâmetro que eu tracei para vocês é um pouquinho mais para cima nessa situação aqui. A gente ia ter aqui, ó, anotado. Tanto é que, olha só, o reteste, né? O que é o reteste, Felipe? O reteste é quando você tem o rompimento, volta na LTB rompida e continua. Repara, foi justamente no nível que eu anotei, ó, e não no nível que o próprio mercado deixou. Então, com a MAP, a gente consegue ficar com mais precisão onde são os reais níveis importantes, né, e o que levar em consideração de forma rápida para o rompimento das LTBs. Agora, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, em Petro. Petro 23. Já Petro, pessoal, vou colocar aqui, em vez de uma visão mais longa, vou deixar numa visão mais. Desculpa, em vez de deixar numa visão mais curta, vou deixar numa visão mais longa. Então, eu vou analisar aqui com vocês o mês de janeiro, tá? Pensando em ações aqui, a gente vai pensar mais em longo prazo, né? Eu digo por mim, tá? Coisa rápida, trade rápido e tal, eu vou estar pensando em índice dólar. Ações eu já penso mais em longo prazo, a não ser que eu esteja operando opções de ações. Aí, se eu estiver operando opções de ações e precisar de um time mais rápido, eu vou levar em consideração uma frequência menor e olhar ali um movimento curto e rápido, igual dólar e índice, por questão da alavancagem. Agora, pensando de uma forma mais macro, né, num pensamento aqui mais swing trade, daria para a gente ter a leitura da mesma forma. A única coisa que eu fiz foi que eu deixei a frequência do ativo um pouco mais alta, então ele está no 23R, que é o que eu trouxe com o Hertz, pelos 60 minutos. Então, o Hertz aqui ele me traz qual R que eu tenho que usar. E no caso aqui de 60 minutos, ele pediu para me usar uma visão macro o 23. Ó. Se eu quisesse ver Petro como se fosse no day trade, aí eu usaria a frequência curta. Então, eu colocaria 9R. Como eu quero ver mais swing trade, eu vou usar a frequência longa, o 23. Tá? Então, vamos voltar lá. Então, vamos pegar aqui, ó, o mês, tá? Mês de janeiro em Petro. Temos aqui uma LTA muito bem definida que foi respeitada praticamente o mês inteiro, né? Então, a LTA aí salvando, né, a tendência, ajudando na continuidade. Dentro da análise técnica que a gente conseguiria ter excelentes entradas simplesmente com a LTA, porém, é aquele momento, né? Chegou numa região de sobrepreço,
fique esperto que essa LTA uma hora vai ser rompida. Por que isso, Felipe? Porque aqui entra muito vendedor. Como é uma região de sobrepreço, a quantidade de agressão de venda aqui, a probabilidade de quem vende aqui ter saída depois é muito grande. Então, eles deixam para vender muito aqui em cima, porque justamente é a região de sobrepreço. Seria o melhor ponto de início para quem quer soltar ou começar uma venda. Então, essa força que entra, ela é suficiente para desmontar a tendência que estava vindo anteriormente. Então, vamos lá, ó. Temos aqui a linha de tendência de alta, temos uma linha de tendência um pouquinho menor aqui, ó. Aí teve essa secundária que acabou levando no peito a alta toda, né? Só que aí a gente vai fazer o seguinte, para cada nível, a gente vai pensar se essa linha de tendência vai ser rompida ou não. E nós vamos dar prioridade em fazer essa análise lá no extremo, como eu falei para vocês. Se fosse no extremo de baixo, mesma coisa. Igual eu mostrei no índice agora há pouco. Eu posso até fazer esse exemplo daqui a pouco também. Então, ó, vamos pegar aqui. Então, você vai reparando, né, a cada topo que ele faz, como que está o FPLM. Então, vai fazendo os topos, como que está o FPLM. Vai fazendo os topos, como é que está o FPLM. Então, teve aqui, ó. Desculpa, nesse caso, os fundos, né? Então, cada fundo que ele fez aqui, vai reparando, vai reparando. Então, temos aqui um fundo. Certo? Esse fundo aqui vem e anota. Como que eu vou anotar mesmo, Felipe? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse fundo e olhar ele paralelamente à própria MAP. A partir desse momento, eu vou estar trabalhando esse rompimento, essa inversão, enquanto o FPLM estiver trabalhando da zero para baixo. Então, olha aqui, ó. Nesse momento aqui, ó, que ele conseguiu fazer o reteste e passar, o FPLM já estava trabalhando da zero para baixo. Isso me mostra, né, que essa linha de tendência, uma hora tá para acabar. E aquela coisa, essa linha aqui vai estar normalmente, né, coincidindo ou muito próxima com a tendência que você anotou lá do início. Né? Então, vão ser níveis aqui muito similares, muito próximos, que você consegue tirar, né, a leitura e o entendimento dessa área aqui para ter certeza se está rompendo mesmo ou não. Aqui embaixo, ó, é o mesmo esquema. A gente vai ver isso aqui, ó. Temos aqui uma linha de tendência, ó, certo? E essa tendência chegou no nível de baixo aqui. Esse nível é um nível que é de sobrevenda. No caso aqui tem a venda está muito baixa, né? O preço está muito barato nessa situação. Então vai ter oportunidades para compradores entrar com um caminhão aqui. E essa força pode ser uma força que desconfigure essa linha de tendência de queda. A partir do momento que isso acontece, a gente vai ali desconfiar que realmente a tendência vai acabar. E aí, como que você faz? O mesmo esquema. Qual foi o último fundo? O último topo. Ó, fazendo exemplo para cima, exemplo para baixo, exemplo para cima, exemplo para baixo, buguei aqui. Então, vamos lá. O último topo aqui. Esse aqui, certo? Beleza. Esse nível aqui, ele vai estar rompido, então, pegou o topo, traçou paralelamente a MAP, vai estar sendo passado quando o FPLM estiver trabalhando para cima da zero. Tá? Então, chegou ali, nesse caso aqui, né? Ó, nesse caso, esse candle aqui, ó, ele ainda estava na zero, tá vendo? O próximo realmente conseguiu ficar acima da zero. Isso
certifica para a gente, né, esse atalho visual do FPLM finalmente erguendo ali, passando na zero ou trabalhando acima da zero, mostra para a gente que passou de vez. O máximo que vai poder acontecer é isso aqui voltar, né, para retestar, assim como retesta as LTAs e LTBs que vocês estão acostumados, e voltar a subir. Se ele estiver trabalhando para cima da zero, o reteste dela vai funcionar e vai continuar. Existem situações, por exemplo, de reteste, aprofundando um pouco aqui no conhecimento com vocês, aprofundando, mas não dificultando, tá? Ainda deixando simples aqui para vocês entenderem isso. É o seguinte, ó, você tem aqui essa linha de tendência, né? E aí ela foi rompida. A partir do momento que ela foi rompida porque o FPLM veio aqui e passou do zero. Vai ter vezes, né, que ele vai voltar, testar aqui por baixo, né? Dar uma passadinha do zero e voltar a cair. Então, o que acontece? Quando ele vem e chega aqui pertinho, no reteste, não adianta só pendurar ali, vou pendurar e vender. É importante que ele esteja trabalhando abaixo da zero. Então, se ele chegar lá no 3,5, deixa o FPLM ficar vermelho, e aí quando ele estiver passando do zero, aí sim é mais tranquilo de pegar e vender. Porque ó, aqui nesse, ó, ele ainda estava verde, tá vendo? Aí quando ele virou, foi no seguinte, ó. Então, deixa realmente ficar vermelho e aí sim entrar. Por que eu digo isso? Porque agora você acabou de pegar o final da linha de tendência de alta. Então, vai ter aqui uma grande oportunidade de tendência de queda. Você não precisa necessariamente antecipar tanto a sua entrada. Dá para esperar algumas confirmações, porque essas confirmações, por mais que possam atrasar um pouquinho a entrada, eu digo assim, ou já vende no reteste ou espera realmente ele virar, seria coisa de um box aqui, compensa esperar virar. Nessa situação, compensa esperar virar. Certo? Beleza, então, pessoal, vamos concluindo o vídeo aqui e vamos dar uma repassada no que nós vimos. Linhas de tendências são criadas porque existe uma predominância de fluxo para um determinado lado. Esse fluxo a gente pode visualizar através da ferramenta FPLM. E a cada novo topo ou fundo criado pelo mercado, nós podemos criar uma atualização de referência e visualizar perante aquele nível como que está o FPLM para a gente poder tomar uma decisão. Normalmente, se você tiver paciência e for esperto e disciplinado, você vai esperar para pegar reversões e falhas de LTAs e LTBs nos extremos da MAP. Também dá para usar esse mesmo conceito que eu passei para vocês em dias de lateralização como esse. Porém, é um pouco mais complexo e eu precisaria de um outro vídeo, um outro dia, para estar explicando só essa lateralização e tirando aqui, né, o entendimento de para que lado que esse preço romperia usando só FPLM e MAP. Mas dá também. Se vocês quiserem, inclusive, deixa nos comentários que eu posso trazer um vídeo explicando como que com as ferramentas FPLM usando MAP e FPLM Gold a gente entenderia para que lado que ia romper após essa lateralização aqui. Vou finalizando então. Tenho certeza que vocês curtiram e a dica de você operar com mais segurança hoje foi mais importante ou tão importante quanto entender aonde está a origem de uma tendência é saber que dá para entender o final dessa tendência também. Tenho certeza que vocês curtiram, vou encerrando aqui, até o próximo vídeo, fui!